Então vamos fazer a leitura junto. Diz assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber as feridas. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim. Mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água, que ele refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormento. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e você, de modo que os que querem passar daqui até você não podem, nem os de lá passarem para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não houve Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Através deste recado, e todos os dias que entramos na casa do Senhor, entramos para nos avisar de novo daquilo que nós já sabemos. Todos nós que estamos aqui sabemos já, e conhecemos a palavra de Deus, sabemos por que estamos aqui, mas nunca é demais falar, né? E esta palavra vai falar através do doutor Lucas, que era um médico, que também gostava de falar do amor de Deus, e aqui ele estava escrevendo uma carta, como escreveu também a carta dos apóstolos, né? Atos dos Apóstolos também foi Lucas que escreveu. E aqui ele está mencionando uma palavra. Muitas vezes a pessoa fica em dúvida dessa palavra, porque fala que os mortos, né, os que morreram em Cristo, mas ainda não estão no céu, estão aguardando o julgamento. Essa palavra que nós acabamos de ler diz que esse homem morreu e estava sendo consolado por Abraão. Como que é isso? Porque se trata de uma parábola. Se trata de uma parábola. E ele estava falando a respeito daqueles que têm poder aquisitivo e que se apegam nele, no dinheiro. E a única coisa no mundo que pode separar o coração do cristão de Cristo, uma delas é o dinheiro. Quando você tem muito, você se esquece de quem o deu. Quando tem pouco, reclama porque sabe que aquele que tem não deu. Porque não é o momento, né? Não é a hora, quem sabe, né? Deus sabe o momento certo de nos abençoar. Dinheiro é o mal de todas as coisas. Mas vamos meditar um pouco nessa palavra, que diz: ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura, de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Aleluia. Hoje o que se mais vê, né? As pessoas que têm dinheiro, têm um bom poder aquisitivo, né? Ostentando tantas coisas, como se aquilo ali fosse o principal, o coração da vida dele, né? Carros, casas luxuosas, avião, né?
ostenta tanto que já, para ele andar junto com mais 300 dentro de um boi, não é o suficiente, ele precisa andar sozinho. Ter o seu próprio. O ego do homem, encher o seu ego. É dizer, eu consegui chegar até aqui, com o meu esforço que eu estou aqui, eu mereço estar aqui. Né? E isso a gente vê todos os dias. Aleluia. Mas eu quero te dar um recado nessa noite. Que ainda que você não seja esse homem, ainda não seja esse homem, essa mulher, que você almeja essas coisas, não estou dizendo que é proibido. Que nós não podemos, pelo contrário, Deus falou que nós podemos, não só devemos, mas podemos ter tudo isso, se o nosso coração estiver longe dessas coisas, e sabermos desfrutar aquilo que Deus nos deu, sem colocar aquilo como um pilar de ostentação na nossa vida. Mas que muitas vezes, até nós mesmos dentro da igreja, quando nós estamos bem abastecidos, nós não temos preocupação com os outros. Quando a gente está bem abastecido, a gente não se importa. E muitas vezes nem senta, nem quando senta na mesa para comer, com a mesa repleta, cheia, não tem um minuto de tempo para orar e agradecer a Deus pelo aquilo que está ali. Pelo alimento que Deus nos concedeu. Por não ter deixado nós passarmos necessidade. Porque o nosso Senhor, Ele não ostenta o que Ele tem. Ele nos dá, Ele nos oferece o que é dele. O Senhor não ostenta, dizendo é meu, toda a criação é minha, tudo é meu. E Ele não é ignorante nisso. Pelo contrário, tudo que Ele criou de bom, Ele nos oferece. Está disponível a nós. Está ali para nós pegarmos. Aleluia. Para nós tomarmos posse. Aleluia. Versículo 22 vai dizer: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Conseguiu perceber aqui a diferença? Olha só, mais uma vez o pobre foi rejeitado pela sociedade. Mais uma vez o pobre foi ignorado. Aos olhos humanos, terrenos, ele foi ignorado, ele foi deixado de lado, porque ele morreu e não teve um sepultamento. Não teve ninguém que pranteou a sua morte. Não teve ninguém que se importou com ele. Todos que passavam por certo, por ali, dizem é mais um. Como diz aí, no mundo indigente, que não tem família, não tem documento, não tem para onde ir, joga em qualquer lugar. Aos olhos humanos, mas aos olhos espirituais, eles não tinham nem menção e nem ideia onde ele estava. Aleluia. Porém, o rico morreu e foi sepultado. Sepultura significa, em tradução, Hades ou inferno. Você sabia disso? Que a sepultura significa isso? Hades ou inferno. Porque de lá ninguém mais sai. Só se Deus o quiser tirar. Aleluia. Porém, esse rico morreu. Teve ali o seu pranto, porque tinha dinheiro, por certo, teve um sepultamento digno de alguém que vive nesse plano. Lázaro não. Mas para surpresa dele, aleluia, quando ele chegou no destino final, ele viu o mendigo, ele se lembrou. Como a gente se lembra quando dói a ferida da gente? Aí ele se lembrou, chamou até pelo nome. Chamou ele até pelo nome. Mas quando ele estava mendigando, pedindo um pedacinho de pão lá, não houve piedade. Aleluia. Você sabe por que Deus constituiu uma igreja? Aleluia. Não é só para levar as pessoas para o céu, mas também para que as pessoas vivam em comunhão, vivam em união, compartilhe, faça o seu coração ter piedade. Aleluia. Uma das razões é essa, que bom é que os irmãos vivam em união. Aleluia. Mas hoje está faltando aprender um pouco o que Atos dos Apóstolos diz. Que os primeiros cristãos
eles tinham um diferencial entre os demais, porque eles viviam em união, compartilhavam uns com os outros tudo o que tinham, e era singela a sua gratidão a Deus, a ponto de venderem os seus bens e propriedade e levar os pés dos apóstolos, para que os apóstolos fizessem a divisão para com todos. Aleluia. Isto é a igreja. Mas a igreja de hoje, ela está apegada em si mesma, está apegada nas suas próprias vontades, em desfrutar tudo o que é possível ser desfrutado. E isso não é cristianismo. Isso não é cristianismo. Deus nos chamou também nós para sermos presos, estarmos aprisionados. Nós temos o direito de nos divertir, de fazer as coisas também com a nossa família, mas não podemos estar apegados nas coisas deste mundo. Uma delas é desapego. Desapegar para servir a Deus. Desapegar para viver uma nova história com Cristo. Você sabe por que muitas pessoas, crentes na igreja, passam anos e anos dentro da igreja e não conseguem prosperar? Não conseguem crescer? Aleluia! Porque estão focados só para si, nas coisas de si, nas suas vontades, nos seus desejos. E a Bíblia nos ensina totalmente diferente. Ele diz que essas coisas que nós almejamos e queremos, elas só são possíveis vir a nós, se nós primeiro buscarmos o reino de Deus.